ajudado ou não, é quem está sendo prejudicado, que são os pequenos. O Vitória em 2 jogos seguidos, a Chapecoense a gente já falou aqui, o Mirassol a mesma coisa. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito, família. Rapaz, não é brincadeira não, velho. Rapaz, até quando eu lembrei agora do Chaves, quando o professor Girafales quer elogiar Seu Madruga, ele bota focando em Seu Madruga. Foi o repórter aí, rapaz, o cara tentou, ele tentou, velho, proteger o Vitória, tentou aí defender o Vitória, mas acabou botando focando no Vitória, chamou o Vitória de pequeno, ao vivo. Vamos ver essa resenha aí, eu quero ver quando o Marcos ver isso aqui, que porra, ele não vai virar porra. Marcos e Alvina deve virar porra. Eu vou trazer aqui também aqui uma notícia que saiu hoje aí, né? O Barbaço lá do Sou Mais Bahia postou primeiro. E eu vou dar minha opinião aqui, que é o seguinte. O Del, nosso centroavante Del, o Rala do Sertão, aí uma joia do Bahia, pode estar saindo na próxima janela aí, ou no próximo ano. Acredito que para um time, emprestado para um time do próprio Grupo City. E aí eu vi aí umas pessoas concordando com a saída do Del de empréstimo para ganhar minutagem, isso e aquilo, outros criticando, né, porque o cara não é usado. A gente vê Everaldo e o William José, 2 mortos, e o Del, que poderia ter uma chance não é usado. E eu vou dar aqui minha opinião, o que é que eu acho disso tudo aí, sabe? O que é que eu acho disso tudo aí. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Bim Bahia. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos iniciar aqui com o Del, né? Grupo City. Aqui é uma matéria aqui do GE. Grupo City estuda levar o Haaland do Sertão para a Europa de jornal. Bahia nega. Girona da Espanha, o Troyes da França e o Lomel CSK da Bélgica são opções, segundo o jornal espanhol AS. Então saiu lá na Espanha lá que o Del poderia estar indo aqui para o Troyes da França ou o Lomel da Bélgica. Talvez o Girona ali da Espanha. Aqui vem escrito aqui, né? Joia do Bahia, o atacante Del pode estar vivendo os últimos meses em Salvador. Segundo o diário AS da Espanha, o Grupo City, que comanda o futebol tricolor, estuda dar espaço ao jogador em times do aglomerado ali, né? Já na próxima janela de transferência. O clube baiano, o Esporte Clube Bahia, nega a informação. Então ali o AS soltou, mas o Bahia tá negando. E aí, galera, eu vou aqui dar a minha opinião. O seguinte, cara. É o Grupo City mostrando o que é no Bahia, mas eu vou dar aqui minha opinião aqui falando sobre o Del. Irmão, a gente trouxe o Everaldo de volta, né? E aí eu vou falar de novo do Rogério Ceni, mas dessa vez eu não vou entrar nos últimos jogos, nos últimos vexames, né? No todo o trabalho dele. Não vou entrar nisso aqui agora. Eu vou entrar Rogério Ceni, divisão de base. O Rogério, desde quando ele chegou aqui, aparentemente, ele não curte. Eu não sei ele em outros times, porque eu não acompanhei fundo ali o Rogério Ceni no Fortaleza e no Flamengo, mas no Bahia, o Rogério Ceni, aparentemente, ele não confia na divisão de base, ou o Rogério Ceni ele não gosta de usar jogadores da divisão de bases no seu time principal. Porque é o seguinte, cara, a gente tem uma divisão de base fraca, né? É uma das 3. Por quê? O Bahia já passou muito por necessidade em várias posições do time principal ou até na reserva, não automaticamente no principal. Exemplo, a gente tinha o William José como centroavante e aí precisava de um camisa 9 como banco de reserva. Mas o Rogério preferiu trazer o Everaldo morto, né? Excomungado lá no time que tava, trouxe para cá, mas ele não deu chance ao Del para ser titular. Eu acredito que outro time, o Del daria a chance de ser reserva, pelo menos, do William José. Até o Juan Pablo voltar e formar um 3 ali, né? A gente precisava de um volante de criação, um volante de marcação. A gente tinha um Jota que poderia ser um terceiro reserva para Caio Alexandre e Jean Lucas. Mas ele preferiu trazer o Rodrigo Nestor, um morto, né? E o Jota ele dispensou. O Jota, que eu gostava muito do futebol do Jota. Óbvio, tem que amadurecer, irmão. Mas morto por morto, o Nestor, ninguém acredita que o Nestor pode dar nada pelo Bahia. Acho que nem o Nestor mais acredita, mas traz o Nestor caro, né? Ajuda o São Paulo lá com o dinheiro. E o nosso aqui da base é dispensado o Jota. Aí tem o Cid, né? Menino bom que tá vindo, mas não tem minutagem. Eu pergunto a vocês, se eu estiver equivocado aqui, vocês me corrijam, mas qual foi os jogadores da base que o Rogério Ceni deu minutagem de fato? Thiago, e muitas vezes Thiago só foi titular no Bahia
quando era muita necessidade, quando o time tava ali, igual o Flamengo lá, tava todo desfalcado, o Thiago teve que ser titular e jogou muito, sofreu a falta no Danilo que foi expulso, teve outros jogos, no ele jogando na Copa Nordeste, o Thiago jogou muita bola e aí já foi vendido lá pro time dos Estados Unidos. Depois daí, o Rogério Ceni não deu mais vaga a ninguém da base direito. Os caras jogou o Campeonato Baiano, fez um bom Campeonato Baiano, depois acabou. Acabou, o Rogério Ceni, ele improvisa 1000 jogadores, mas ele não dá opção a um jogador da base. É isso que eu vejo do Rogério Ceni. Se eu estiver vendo errado, me perdoe, cada um tem sua visão. Mas parece que o Rogério Ceni, ou ele não confia na base, ou ele não quer dar chance à base agora, acreditar na base, ou a base é ruim. E eu acredito muito no futebol do Del, pai. Então, irmão, se não tá tendo chance aqui, pô, ganha o seu, vá pra lá, vá tentar ser o melhor, porque eu não acredito que o Rogério Ceni vai botar o Del um dia pra ser pelo menos reserva imediato, cara. Eu não acredito nisso não, velho. Entendeu? Então, assim, eu queria muito ver o Del brilhando no Bahia. Mas tá ficando difícil. Quando a gente pensou que o cara ia ter uma chance de ser um reserva imediato, o cara trouxe Everaldo, porra, morto. E botou o Pivete escorado. E aí muitos vão dizer, mas perdeu o pênalti. Everton Ribeiro perdeu o pênalti. Caio Alexandre perdeu o pênalti contra o Santos. Ou contra o Santos não, contra o CRB, que a gente foi eliminado da Copa Nordeste. Ademir perdeu o pênalti contra o Santos. Todos esses vêm sendo usados ainda. E o Del foi escorado. Teve o lance do cartão vermelho. E pra mim não era pra essas coisas todas. Porque ali foi mais um bate-bate. Mas mesmo assim, velho. Quantas vezes aí esses caras andam fazendo merda? E o Rezende foi expulso em 2 Bavi. E deu 2 mole no Bavi. Jogou 4 Bavi o Rezende. O Del foi escorado. Então assim... Eu acho que isso vai acontecer com muitos jogadores do Bahia. Se vacilar, a gente não vai ver nesses caras sendo titular no Bahia. Del, Cauê Furquim, o Roger Gabriel, o Juan Pablo, o Sidney. Se vacilar, a gente não vai ver nesses caras, velho. O Lian. Se vacilar esses caras, a gente não vai nem ver jogando de titular no Bahia. Porque ele não chega, velho. Não tem minutagem. Não tem minutagem. Não tem minutagem, pô. E aí é melhor que os meninos vá tentar buscar. Porque a idade tá passando, o tempo tá passando, daqui a pouco vai ficando para trás, e aí vai ser um futuro jogado fora. Eu acredito, para terminar aqui, é o assunto sobre o Del, eu acredito, por mais que o Bahia falou que foi mentira, né? Mas vamos ver aí na janela de mediano. Mas eu acredito que se fosse o Abel Ferreira do Palmeiras, vários jogadores da base do Bahia já estavam brilhando aí no principal. Podia não ser titular, mas um reserva imediato. Eu acredito que o Abel Ferreira, do Palmeiras, ele já estaria botando esses caras para jogar, principalmente o Del. Ele bancou vários jogadores da base no Palmeiras principal. Torcida apertando, time não indo bem, ele bancando ali os pivetes, até que os pivetes foi lá e estourou. Eu acho que o Abel, se esses jogadores estivessem no Palmeiras, já estaria jogando. O maior exemplo disso é o Cauê Furquim. Cauê Furquim saiu do Corinthians, já estava jogando lá, indo pro principal. O Corinthians não queria deixar ele sair porque os jogadores foi suspenso e o Corinthians já ia colocar ele na fogueira para jogar. Ele veio pro Bahia, jogou alguns minutinhos, não entrou mais. Outro exemplo, o zagueiro do Vasco, Luiz Gustavo, se não me engano, Luiz Gustavo, já estava jogando no Vasco, veio pro Bahia, desceu, agora tá jogando sub-20. Rogério Ceni, parecentemente, ele não confia nesses caras aí. Mas eu acho que ele tá certo, porque o Cadu Santoro não fala nada, então ele tá certo. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? E vamos ver se algum outro jogador da base acaba aí brilhando no time do Bahia, porque eu acho que tá difícil. Eu acho que tá difícil. Sempre que tem uma solução, sempre que precisa de uma solução pro time do Bahia, né? Que o Cadu Santoro não vai gastar muito, o Rogério Ceni traz algum brother dele do São Paulo ou de outro time aí pra estar aqui fazendo nada, entendeu? Mas não tô criticando do trabalho do Rogério Ceni, não, que é uma crítica fora. Eu tô falando de base e Rogério Ceni. Se o Del for sair, eu espero que ele tenha uma boa sorte. Eu quero muito ver o Del aqui no Bahia, queria muito o Del ver chance. Eu vejo o Everaldo, eu torço pro Everaldo entrar. Eu torço pro Ian José entrar, é os únicos dois que tem, porque eu não vou torcer pro Del também brilhar no Bahia, entendeu? Quando eu torço pro Bahia, eu torço pra todo mundo. Então é isso aí. E agora, galera, E agora, família, vamos dar risada aqui um pouco, porque é o seguinte, né? A galera da Band Esportes aí tentou ali dar uma ajuda ao Vitória, mas, pô, essa ajuda aí eu não queria ter, não. Vamos ver como foi essa resenha aqui. Passaram a mão, no jargão do futebol, obviamente, no Vitória em 2 jogos consecutivos, tá?
Quem passou a mão, Léo, no Vitória em 2 jogos consecutivos? Você mesmo disse Não, pra mim o Luiz Araújo... que o Luiz Araújo tinha que ser expulso, então. Mas o Saul e o Arrascaeta não. Tudo Foi a bem, nossa mas é convocação 2 aqui minutos na de mesa. jogo, com 10 jogadores, Tudo pô. bem, mas você que é o Robin Hood aí da Floresta de Sherwood e tal, vai começar a falar inglês aqui no programa daqui a pouco. Tomara, Você tomara. devia falar do pênalti sobre o Viveiros ontem, né? Então, vou falar, vou chegar lá. Tá. Foram duas rodadas seguidas em que o Vitória, pô, foi prejudicado. Não interessa se ele ia ganhar do Flamengo ou não, se ia empatar. A tendência é que acontecesse a mesma coisa, tudo bem. Mas eram 10 jogadores com 2 minutos de jogo, né? E o cerne da questão aí não é se o jogo contra o Flamengo ou se o Atlético Paranaense ontem foi ajudado ou não, é quem está sendo prejudicado, que são os pequenos. O Vitória em 2 jogos seguidos, a Chapecoense a gente já falou aqui, o Mirassol a mesma coisa. Ele colocou o Remo. Eu sinceramente não lembro de um erro grave contra o Remo, mas deve ter tido com toda certeza. E qual a revolta do presidente do Vitória e a minha? É que aí não se fala nada, cara. Inclusive a comissão de arbitragem, ela passou a mão na cabeça do Daronco, né? Imputando ali um erro na partida, só a expulsão do Saul. A expulsão do Saul é que estava... Rapaz, eu lembrei agora, professor Girafales, esse pobre coitado, esse pequeno. O cara vai ajudar, acaba perdendo. Que viagem, velho. Vai ajudar o Vitória, velho. E só tá ajudando os pequenos, pobres coitados, que não tem nada. Rapaz, eu trouxe esse vídeo aqui, velho, só pra fazer essa resenha aqui. Porque, rapaz, que viagem, velho. Os caras aqui nos comentários chamou o vice de pequeno. Ele só voltou a falar esses nada, esses pequenos aí que não vão ganhar nada. Os caras já não estão ganhando, ainda tá prejudicando. Ô, meu, eu quero ver o que é que Marcão vai falar aí desse vídeo desse cara aí, velho, que tá bombando aí já no Instagram aí, na rede social. Porque, pô, velho, ajuda dessa aí é melhor o cara não ter, velho. Mas dessa aí, galera, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!